No Memórias da União, a presença de um personagem que é a cara da União. Estamos falando de Guilherme Cabral, que é um repórter por excelência e que hoje conversa com a gente, e eu vou começar essa conversa com a mesma pergunta que eu fiz a muita gente que passou por aqui. Guilherme, como é que começou a sua história com a União? Minha história na União começou em 1983, com a irmã minha, Yolanda. Conhecia um dos filhos, o filho de Deoclésio Moura, que então era presidente da União aqui na época. Estava no colégio para eles. Então veio falar aqui com ele. Ele pediu para vir aqui, né? Eu vim aqui falar com ele. Você tinha terminado comunicação? Como era? Sim, eu fiz comunicação social na habilitação em jornalismo na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, de 1980 a 82. De primeiro semestre de 80 até o segundo semestre de 82. Colei grau em 83 no ginásio do Clube Astrea. Aí depois que me formei, eu fui trabalhar como estagiário na assessoria de comunicação social da FUNESC, Fundação Espaço Cultural. Josemar Pontes era o chefe na época. Também trabalhei com o Josemar aqui na União e lá na FUNESC. Foi. Minha mãe conhecia a mãe dele, eu recém-formado, ela falou, né, com ele, então fui para lá, trabalhei um tempo lá, e como repórter, né. Aí o contato com o Deoclésio foi feito... Quando chegavam visitas, aí eu ia lá, já chegava, vai lá, chegou um artista, chegou alguém, um visitante lá, vai lá, acompanhar e falar, aí eu descia, saía da sala e ia. Atendia? Com o Werneck Moreno, fotógrafo, eu ia com o Werneck Moreno, que era fotógrafo, que me acompanhava. Trabalhou aqui na União também, Werneck Moreno. Pronto. Mas antes disso. Pronto, né? Pronto, sim. Guilherme. Depois de lá eu passei uns meses lá e foi quando minha irmã conhecia, já assinava com os filhos de Deoclésio Moura, que era o presidente da União aqui na época. Aí ela falou com ele, eu vim aqui, falei com o Deoclésio, dia seguinte vai lá na redação da União, que funcionava na antiga biblioteca nessa época. Lá no General Osório, vizinho ali ao Shopping Terceirão, né? Antiga biblioteca. Pronto, perfeito. Aí fui lá no dia seguinte, como ele me pediu, e comecei como estagiário. Você lembra quem era o editor, o chefe de reportagem? Barbosinha, saudoso Barbosinha, era o chefe de reportagem. Chefe de reportagem. Depois Pedro Moreira passou a ser. Pedro Moreira foi editor. Outro saudoso, mas foi meu chefe de reportagem também. Foi teu chefe de reportagem também? Chegou a ser. Mas editores assim, Nonato Guedes, Aguinaldo Almeida foram editores. Antônio Costa, acho que foi o primeiro editor quando eu entrei. Certo. Antônio Costa. Toninho, já sentou nessa cadeira aí, já contou as histórias dele. Eu acho que foi o meu primeiro editor, Antônio Costa. Você começou pela Geral? Foi, eu acho que sempre, né? Eu acho que é escola, né? Mas tem gente que começa pela policial, tem gente que já tem uma queda acentuada por algum assunto assim como economia e como cultura, aí já começa mais direcionado, mas você começou pela Geral. Me colocaram, eu não falei que gostava de nenhuma área, né, assim, não disse nenhuma área que queria, mas me colocaram já, né. Na Geral. Quando entrei foi na Geral. E você, quando começou, Guilherme, aí recém-formado, só com essa experiência da FUNESC, sentiu alguma dificuldade ou se adaptou rapidamente a esse barulho, a essa confusão, a essa balbúrdia que é uma redação de jornal? Não, acho que foi um contato normal mesmo. Eu queria trabalhar, né, gostava da profissão, eu gosto ainda. E me dediquei, né? Eu gostava e procurava me esforçar, né? Assim, no sentido de cumprir, né, as pautas e fazer o texto, né, que agradasse. E o texto foi agradado, né, Sebastião Barbosa. E depois ele perguntava a alguém, a outra repórter lá, acho que Hilton Gouveia, me lembro uma vez, ele perguntou. Sebastião Barbosa perguntou a Hilton Gouveia, como é que está o texto aqui? Aí, Gouveia, tá bom, né? Quer dizer, já recebeu a bênção de alguém que entendia, né? Hilton Gouveia, a propósito, né, que eu li as matérias dele no Norte, na época dos anos 70, né, que eu nem sonhava em ser jornalista, né, Aí eu pude ter assim, o privilégio, né, de trabalhar ao lado de Hilton, né, aqui na União, mais tarde. E fui me adaptando, né, normalmente, né, e sempre o barulho das máquinas, né, datilográficas. Naquela época, né, Guilherme? Tinha no computador.
Então foi uma coisa normal mesmo, porque eu gostava, né, de escolher essa profissão, eu gostava, né. E o que levou você a escolher essa profissão? Como é que você descobriu que queria ser jornalista? É o seguinte, meu pai foi engenheiro agrônomo e foi a vida toda professor de mecânica na escola de agronomia em Areia, na cidade de Areia. Toda semana ele viajava na segunda e voltava na sexta. E a família ficava aqui em João Pessoa, né? Morava, né? Você é pessoense? Sou. Mas a maioria dos meus irmãos mais velhos nasceu em Areia. Meus pais também são de Areia. E eu nasci aqui com mais 2 irmãos meus. Eu sou o caçula da família. Nasci aqui em João Pessoa. Então ele ia a semana toda, claro, na época quando tinha aula letiva, né? Ele passava a semana toda lá e voltava. E na segunda eu voltava na sexta, sozinho. E ficávamos aqui em João Pessoa. E eu lia na minha adolescência, juventude, 12, 13, 14 anos, papai comprava jornais, lia o Norte, a União, mas o Norte é a União. E às vezes eu ia comprar, inclusive lá no sinal, lá perto de casa, eu ia mesmo comprar para ele. E ele ficava lá lendo, né? Calado. E eu fui, com o tempo, lendo também, pegando, ensinando a ler. E eu já tinha antes um gosto pela história em quadrinhos, colecionava revistas de história em quadrinhos, eu lia livros também de escola, que a escola passava, né? O P2, onde eu estudei, passava para trabalhos escolares. Livros de literatura, né? Machado de Assis, Zé de Alencar, entre outros autores, eu lia e comecei a gostar da leitura em si, texto, de ler. Ditado também, quando eu tinha no colégio passar ditado, o pessoal, tinha gente que não gostava, mas eu gostava dele. Eu gostava de escrever. Quer dizer, se identificava bem com o português, né? E gostava de ditado, não tinha medo, fazia ditados que a professora de repente passava na hora. Lia os revistas em quadrinhos que eu gostava, eu colecionava inclusive, tinha um maior zelo. Não dobrava nem a página, eu lia assim, uma página para não dobrar, né? Olha aí, e depois guardava em caixa de papelão, as revistas. Colecionador. Era. E comecei a escrever coisas minhas mesmo, poesias, aquelas coisas, crônicas, contas assim, minhas mesmo que eu escrevia e guardava para mim. Aí, certo dia, eu quando comecei a ler jornais, a partir de papai, comecei a me interessar por algumas matérias, algumas partes do jornal e recortava para mim. Por exemplo, Luiz Augusto Crispim, a coluna dele, era uma das que eu recortava. Foi presidente aqui da União. Eu recortava só a coluna dele e colava no papel ofício para manter. Arquivar. E guardava. Matérias assim de página inteira, tipo e do governo mesmo, no Norte, se não me engano. Eu tirava assim, abria o jornal assim e rasgava assim, para separar a página. Aí dobrava assim e fazia assim. Só a página dobrava e ficava assim, por causa do espaço, espaço. Mais fácil de guardar. Para guardar. Acondicionar, né? Foi. Aquela charge de Luzardo ainda, sobre esporte no Norte, também tirava. Então fui guardando reportes assim, tomando gosto. Aí, papai era engenheiro agrônomo, fiz meu primeiro vestibular para agronomia. Influência do papai, né? Achando que... Papai falou, não, mas eu quis, né? Via o exemplo dele. Não passei por questão de alguns pontos, 30 pontos, ou menos. Aí depois eu fiquei pensando comigo, eu gosto de ler os jornais, escrevo coisas minhas, invisto em livros, aí resolvi passar para essa área de comunicação. Foi quando resolvi jornalismo. Aí você começou na União, começou pela Geral. Foi. Você se lembra assim o que foi a sua primeira pauta? Qual foi a primeira reportagem de repercussão? Eu acho que a primeira pauta como serviço prestado foi no IAA, no antigo IAA. Instituto do Açúcar e do Álcool. Era pertinho da União ali. Era, exatamente. Descia um pouquinho a General Osório, quando subia, né? Aquele prédiozinho em frente a Eletropeças, eu acho. Era subindo, era em frente a Eletropeças. Foi IAA, pronto, foi. Acho que a primeira... Quer dizer, já com um certo cunho de economia também, né? Depois eu fiz com Pedro Moreira, como editor, passei para essa parte, fiz também cultura, depois voltei para cultura e hoje estou em cultura. E nesse tempo todo você começou na União em 82, né? Com o Deoclésio. 83, com o Deoclésio. Serviço prestado. De lá para cá, sempre na União?
Se for o primeiro jornal que eu trabalhei, que eu comecei a trabalhar, o jornal foi a União, foi o primeiro jornal que eu comecei como... Mas você já saiu da União alguma vez? 83, serviço prestado, 84 assinaram a carteira em março, mais ou menos até o segundo semestre, novembro, outubro, novembro, da União, aí saí da União, em 84. Aí teve esse episódio, você saiu da União. Foi, aí Antônio Costa, mais tarde, disse, não, você, não se preocupe não, se tiver oportunidade eu lhe chamo novamente. Aí, isso em 84, no segundo semestre, novembro, outubro. Aí, em 85, ele... Cumpriu a promessa. Novamente me deu um telefonema, me convocando novamente, me chamando. Aí voltei para a União em 85 e assinaram a carteira, coincidentemente, em 1º de março também. Foi, né? Foi 1º de março de 84 e novamente 1º de março de 85. De 85 para cá, tudo direto. Né? E nesse seu retorno... 38 anos. Nesse retorno, você voltou como repórter de geral novamente ou já foi direcionado para outra editoria? Eu fiz geral, acho que foi geral. E com o tempo depois fui para outras editorias, com o passar do tempo. Passado o tempo. Então são 38 anos direto aqui na União. Praticamente agora, de 85 para cá, vamos se completar agora em março, 38 anos. Né? E você nunca saiu da União, Guilherme, assim, para ir para... Não. Nunca deixou a União? Nunca já deixei. exerceu alguma coisa fora? Alguma Trabalhei em jornais simultaneamente à União. Certo. Trabalhava aqui de manhã, por exemplo, e à tarde ia para outro jornal. Certo. Jornal Correio, da Paraíba, foi o último que eu trabalhei assim, de carteira assinada. Certo. 90, 92. Trabalhei no momento, antes de fechar. E outros jornais também que duraram um pouco, um ano, um pouco. Eles criavam um jornal e depois fecharam, né? Quer dizer que a União é um caso de amor mesmo, né? Foi o primeiro jornal que eu comecei a trabalhar e estou até hoje, e sempre simultaneamente com outros jornais. E às vezes era difícil e cansativo porque não dava às vezes nem tempo de almoçar. Eu saí da União, já é hora de pegar 2 horas mais ou menos da tarde na redação, aí já ia para outro sem almoçar, e já voltava a casa à noite, chegava em casa à noite. Isso é mais ou menos o perfil dos jornalistas todos, né? Porque eu também trabalhei várias vezes em mais de um jornal, aqui na União e no Correio, aqui no Norte, aqui na TV Cabo Branco e tal, né? Que a gente às vezes tem que se virar nos 30 para ter mais de um emprego para garantir a sobrevivência, né? Guilherme, e você se lembra de algum projeto especial que você coordenou ou para o qual você foi escalado e fez reportagens? Por exemplo, tem muita gente que trabalhou aqui, eu mesmo trabalhei e editei caderno, por exemplo, Revolução de 64, Copa do Mundo, né? Como é que foi a sua história nessa área, assim, de alguma coisa mais específica, algum projeto especial? Eu trabalhei, assim, geralmente, acho que foi da União, né? Geralmente 100 anos, né? Se não me engano, da União, quando completou 100 anos, né? Foi um dos... Aí foi um marco, sempre tem uma edição, né? Sempre exatamente. uma edição, faz uma edição especial, né? Projeto. Fez 100 anos da União, geralmente, assim, aniversário de cidade, na cidade, aniversário da cidade de João Pessoa, geralmente tem algumas aniversários, eles pedem para cada editoria, né? Fazer, produzir um material especial. Né? Foi mais ou menos assim desse tipo, né? De trabalhou alguma vez? E também no projeto quando a União se tornou o Vespertino, né? Sei. E a gente fez um banco de matérias primeiro para poder sair. Então, produzimos várias matérias para guardar, um monte de matérias para poder lançar o Vespertino. É o que a gente chama de gaveta, né? Fez uma gaveta para não ser surpreendido, né? Pronto, foi esse Você projeto. gostou desse período de Vespertino? Achou que houve alguma... Porque é uma coisa diferente, né? Fazer... Foi neto, né? Assim, pelo menos para mim. Produzir para ver impresso no mesmo dia, né? Geralmente é uma coisa diferente, né? A gente produz para ver no outro dia, né? Então foi bem diferente, né? Bem neto. E deu para ir, então. Esse tipo de matéria. E a gente que é profissional acaba se adaptando a tudo, né? Dependendo da orientação que a empresa dá, ele acaba fazendo matéria. Você, desse período todo, nesses 38 anos, teve alguma matéria assim que você se surpreendeu porque, por exemplo, você produziu e de repente a matéria foi vetada? Por algum motivo da redação, ou por algum motivo político, ou por algum motivo
de caráter, sei lá, qualquer um, institucional, econômico. Aí você já foi surpreendido por uma decisão assim, não? Já fiz matérias que não saíram, mas Faz parte, né? Como eu sou empregado, né? Nunca perguntei. Um bom soldado, né, Guilherme? De repente, pode ser uma questão... Amizades. Alguma amizade construída na União e que dura até hoje? Não, tem... Sim, Carlos Vieira, né? Carlos Vieira, nosso Carlão. Às vezes ele dá um abraço assim. Né? Ele chega, pega o cabo e dá um abraço, né? Assim, Pergunta como é que... Assim. Não, fiz vários, assim... Alguma dificuldade? Vocês mesmo, quando eu entrei, você... Né? Já estava aqui. Já estava aqui. Foi Isaac Karabicek, não foi? Quando fomos entrevistar, eu fui Foi, contigo. foi, uma tava vez. Entrando na União, né, fiz uma pergunta lá, na coletiva, né? Porque eu sempre fui muito ligado à música, né? Quando você também foi. Agora dá o prazer de retornar, né? Você e outros também. E outros que agora, que é o Aldacir, né? O ator de cultura. O Aldacir também. Conheci agora, né, quando ele veio para a União, mas já tem assim uma relação profissional, de amizade, já consolidada. Geraldo Varela também. Geraldo Varela, no esporte, né? Também. Já sentou aqui nessa cadeira também, conversou com a gente, contou as histórias dele. E vários outros. Ô Guilherme, você teve algum momento assim que você achou que rapaz, já tá bom de ser jornalista, eu não tô afim mais não, ou alguma decepção que você passou? Eu passei um período com vontade de sair de redação, porque é muito corrido, né? Muita pressão, né? Pressão, né? Corrido, estressante. Queria assim alguma coisa mais suave. Tipo, eu sonhava assim, achava, né? Nunca trabalhei, assessoria, né? De imprensa. Pensei para de repente alguém me chamasse para assessoria de imprensa. Para fazer uma matéria ou outra, né? Ficar numa sala sem ter aquela pressão de tempo. Que o jornal mas tem. Mas ninguém me chamou. Eu pensei que você tinha saído daqui uma vez para ir para o Tribunal do Trabalho, não, né? Não, nunca saí, não. Não, né? Teve essa vontade de deixar a redação. Mas não por decepção, né? Só para experimentar outra rotina menos estressante. Menos estressante, menos cansativa. Pensei nisso, mas nunca saí não. Ninguém me chamou. Sempre trabalhei simultaneamente com a União, em outros projetos. Ô Guilherme, tu falaste aí agora há pouco que o barulho das máquinas está aquela coisa, e hoje a redação é totalmente silenciosa, né? Como é que você faz a leitura dessa, ou como é que você avalia essa mudança grande que houve nas redações e de um ambiente, por exemplo, carregado de fumaça, da fumaça dos cigarros, de um ambiente do barulhinho que a máquina fazia, não só quando você teclava, mas quando puxava o papel, né, no final. E hoje, essa redação que está informatizada e que é muito silenciosa. Cada um tem sua característica, né? Aqueles velhos tempos, entre aspas, né? Tinha aquela movimentação, né? Aquele bom sentido, né? Fervendo, né? Barulho, conversas, todo aquele clima de trabalho, né? Bem corrido. E a gente ia se acostumando, né? Batendo também, né? Eu via a nossa máquina com a dos outros, então a gente praticamente, né? Fazia uma sinfonia só, né, Guilherme? Estava tudo e ouvia. E agora é mais silencioso, mas trouxe a tecnologia trouxe essa vantagem, né? Você tem computador, lhe dá, né, ferramentas para você ser mais ágil, né, mais prático, né, no trabalho. E também a questão da tecnológica do celular, profissionalmente ficou mais, né, realizar o trabalho, né? Por exemplo, você é um repórter do tempo que... No celular você localiza, né, alguém rapidamente, vai direto na pessoa, onde ele estiver, computador, você faz... Né? Trouxe uma... Velocidade, né? Velocidade, né? Uma apuração. praticidade mais, né? Porque eu digo assim, você é um repórter que começou
ou pegando naquele telefone que a redação tinha, que era para todo mundo, Era. ou saindo num carro, Também. né, ou a pé mesmo, né, Andei muito a pé. né, para a gente fazer, para a gente coletar o material. Às vezes saí do centro para o Jaguaribe, por exemplo, para a matéria. Tem dentro do Sena, por exemplo, morava no Jaguaribe. Exatamente, perto do Detran ele morava. Pronto, às vezes saía daqui para ir para lá, saía do centro lá da cidade, saía a pé de um canto ou outro e chegando até chegar lá e voltava. Andei muito a pé. Foi, né? Mas o que eu digo é o seguinte, Guilherme. E carro também, né? Carro de reportagem cheio de gente, apertado. Esperava o outro, deixava um, e depois voltava para pegar, o outro, levava outro para fazer a matéria, né? O outro ficava, às vezes, para fazer a matéria, o carro levava outro para outro canto. Depois saía coletando todo mundo. Guilherme, mas eu digo assim, hoje a gente tem à disposição a tecnologia que facilita muito o acesso à fonte, né? Facilita. Ficou assim mais prático, né? Mas agora o que vale ajuda mais o amor, né? Eu tenho dito, penso que o amor à profissão, o gostar de fazer, o amor à profissão é que conta, né? Certo. Porque de qualquer maneira você tem que apurar, né? Antes disso tem que gostar do que faz, né? E amar a profissão, gostar do que faz. E isso a tecnologia vem para dar um apoio, um suporte melhor ainda, né? Do que naquela época. Você acha que é fundamental você fazer o que gosta? Sim, qualquer profissão, né? Você tem que porque deve ser muito difícil você se adaptar a alguma rotina de trabalho se você não gostar, né? Acho que não dá. Imagino numa redação de jornal onde você tem que estar constantemente lendo e escrevendo. Eu gosto, é um pouco assim, estressante, cansativo às vezes. Eu digo que é correr contra o tempo, né? Quando recebe a pauta, a pauta é ali para mim, já tem que correr contra o tempo, já vou atrás da pauta, então, cumprir a pauta, né? Então, eu costumo dizer que é uma corrida contra o próprio tempo, né? Você recebe a pauta e vai tentar cumprir, vai localizar o entrevistado, às vezes demora, às vezes não consegue. Então, tem vários fatores, né? Variantes para você, dentro dessa pauta, para conseguir realizar ou não a pauta. Então... Se não tiver amor nisso, né, Guilherme? Se não tiver vontade de fazer... Acho que qualquer profissão, acho que o conceito é o mesmo. Tem que ter primeiro amor e gostar do que faz. E o resto... Para fazer a diferença. O resto... Surge, técnica, né? Surge naturalmente. Porque você aprende a técnica, então isso aí qualquer um pode fazer. Agora você gostar de fazer aquilo, né? Querer fazer aquilo como rotina, como você disse, realmente é preciso amar, né? E também ter o discernimento, né, na profissão, por exemplo, quando a pauta não dá por algum motivo, tentar substituir, o cara não está atendendo, aí... Encontrar uma outra fonte? Fonte. Ou não tenho contato de alguém, eu costumo fazer isso, aí não tenho contato de alguém para fazer a matéria, para entrevistar, dar pauta, aí eu vou assim e procuro algum colega da área, outra fonte, né, da mesma área, ou que conheça, aí às vezes consigo, assim, por tabela, né, eu consigo. Então, esse discernimento, né, o repórter tem que ter, para não só gostar, mas também amar o que faz, mas o discernimento de superar essas dificuldades que aparecem, né, na produção. Para poder conseguir cumprir, né, a pauta. E também insistir, né? Eu gosto de insistir muito até o final. Dentro do expediente, né, eu vou assistindo, ligo várias vezes, o cabo não atende, ligo novamente, mando mensagem, ou ligo mesmo. E eu sou persistente nisso, até conseguir. Até já levei carão, né? De entrevistados, porque eu ligava várias vezes no mesmo dia. Até quando ele atendeu, um deles até me deu um carão. Mas é porque eu sou assim mesmo, porque quando eu recebo a pauta, eu quero cumprir aquilo. Então eu me preparo para aquilo ali, para poder, de alguma forma, chegar a cumprir essa pauta. E vou até o último horário, né? Vou assistindo. Né? Ou seja, é um bom soldado. Cumpre a ordem de fazer a matéria, né? Porque a gente sabe da necessidade que o jornal tem, né? Porque se não tiver a matéria, não tem como fechar, né? Você vai ter que improvisar também. Mas você, Guilherme, além de repórter, exerceu alguma outra função dentro da redação? Por exemplo, você já é editor? Já fui editor, chefe de reportagem, editor. Comecei como repórter, depois, ao longo do tempo, fui
Fui editor, chefe de reportagem. Mas aí, como foi que você se sentiu, ou como foi que você encarou o desafio, por exemplo, da chefia de reportagem? Porque de todos os cargos do jornal que eu ocupei, é o que eu achei o mais estressante. Não é estressante. Porque você tem que estar sempre ligado, né, acompanhando todos os jornais, inclusive TVs, né? De repente alguma coisa surge de última hora. E a rotina, Guilherme, é carro, é telefone, é repórter que não vem, ou que, né? A pauta que deu errado, Tem razão, né? Tem razão. Eu achava muito estressante, rapaz, muito estressante. E além do mais, no final tinha a cobrança, né? Cadê a matéria para descer a página? Sim. E aí? Realmente. Você com essa tranquilidade, que é característica sua, como é que superava essa pressão? Não, eu podia não demonstrar exteriormente, mas interiormente eu ficava Angustiado. Estressado, né? Ficava, até como editor também, eu me estressava demais, por isso que eu quando não era computador, era telex, eu pegava as matérias que chegavam por telex, tirava e levava para casa, à noite lá em casa, trabalhava para separar as matérias por página, para quando chegar aqui já antecipar, né? Já está antecipado, né? Mas rapaz, levar trabalho para casa. Fazia em casa à noite, brincadeira, você estava no chão lá em casa, no quarto, ia separando assim, cada telex por assunto, já pensando em qual página seria. E quando chegasse aqui no outro dia, já ter alguma coisa encaminhada, dividida para tentar, porque senão ia demorar mais. Aí, é estressante também, eu até porque meus braços estavam tremendo assim, involuntariamente, porque era 24 horas, pensando 24 horas pensando em jornal. Em a União. E chegou o tempo que involuntariamente meus braços estavam tremendo assim, porque era muito estressante, né, essa editoria. Na editoria, o que era que mais lhe... Você editou o quê? Você se lembra que... Economia geral, Brasil, mundo... Cultura. Cultura. Fiz cultura. Bom, a editoria foi na área de cultura, né? Passei um tempo. E nessa área de cultura, o que era que mais lhe angustiava, que mais lhe surpreendia? Como era que você, por exemplo, encarava que de manhã você chegava, a página estava em branco, né? Você ia ter que produzir e de repente você tinha um contratempo, marcava uma entrevista, o cara faltava, o cara teve que viajar, ou teve um contratempo qualquer, e no entanto a página tinha que ser feita, o caderno tinha que ser feito. Como era que você lidava com esses estresses da redação? A princípio tinha essas páginas nacionais, né? Que tinha matérias nacionais, né? Que eu separava já em casa. E aqui eu recebia sugestões da chefia, de vez em quando chegava. Uhum. Então ia acompanhando, né, os eventos, né? Certo. Tipo a agenda, né? Para poder... jornais, né? O que é que vai acontecer. Ou então elaborava mesmo, de alguma forma, criava, né? Pautas, né? Eu também tinha pautas próprias, né? Pensava na criação de pautas. E era substituir, né? Alguma coisa na rotina da União lhe chamava a atenção, Guilherme, em relação a, por exemplo, você disse que trabalhou na União e em outros jornais, concomitantemente, né? Sim. Mas eu digo assim, alguma coisa na rotina da União lhe chamava a atenção na comparação que você fazia com outros jornais? Aqui o clima da União, para mim eu considero a União uma família, né? Um clima familiar, né? Parece uma família. Tem essa característica, né? Tem. Há um respeito tanto profissional como pessoal, né? Humano, aqui na União. E é uma coisa mais tranquila, né? No sentido de... Não é aquela concorrência, ninguém querendo passar por cima de ninguém, né? Não. E o clima, né? No geral, é bem tranquilo. A redação privada é muito estressante, né? Aquela expressões... Cobrança, né? Maior, cobrança, né? Mas aqui tem, assim, mas... a gente sabe, né, que precisa, então aqui é coisa tranquila, por isso que eu considero aqui, sempre considerei bem melhor trabalhar aqui do que onde eu trabalhei. Você conhece todo o processo de confecção do jornal, assim, começa na redação e termina na impressora, você já conheceu isso, já viu como é e nunca quis experimentar outro cargo, uma outra função fora da redação, só os cargos de redação?
Não, sempre foi na redação. Foi, né? Nunca... O negócio é escrever e ler mesmo, né? Porque ele escrevia e ele lia muito, escrevia também. E eu ouvia música também, que eu ouvia música né? na minha adolescência. A música Ficava em casa, né? Muito caseiro. Então aproveitava para ler, para ouvir música. Você já teve alguma dificuldade, Guilherme, com, por exemplo, o bom de trabalhar na União, que eu sempre achei, é porque é muito bem definido o que você pode e o que você não pode fazer, né? Você não vai criticar uma iniciativa do governo favorecendo a cultura ou contra alguma ideia, né? Você sabe como é que você se comporta na União. Não, isso facilita o trabalho, não facilita? Já aconteceu até disso, né? De repente a gente sabe que durante a entrevista a gente sabe que aquilo não pode. A fonte pode até dizer, mas a gente depois não diz nada, né? Mas na hora de escrever sabe que tem que evitar e não inclui na matéria. Sempre fui ciente disso. Né? E nunca teve dificuldade de compreender isso, né? Porque nos outros jornais, às vezes o povo fala em liberdade de expressão, não sei o quê, mas eu achava que a pressão nos outros jornais era muito maior, sabia? Porque na União eu sabia o que não podia fazer. Nos outros jornais, às vezes amanhecia com uma orientação e da tarde para a noite já mudava de orientação. Né? Bastava ver o entendimento comercial, por exemplo. Coisa que na União nunca foi preocupação da gente. Não, a gente já sabe, é coisa normal, natural, ninguém está pedindo, ninguém pede, né? A gente já sabe. Não é? Já incutiu, né, isso. A gente já sabe e trabalha sabendo disso já, automaticamente. Você se lembra de alguma matéria que você assim se sentiu muito bem por ter feito aquela matéria, por ter dado aquela contribuição, uma matéria que você acha que foi um diferencial para a edição? Porque você falou aí nessas matérias especiais de aniversário da cidade, do própria União, né? Mas às vezes a gente faz uma entrevista com um personagem, por exemplo, você falou aqui na nossa conversa já que aquela entrevista que a gente fez com Isaac Karabchevsky, mas tinha, sei lá, vários personagens passaram por aqui, vários personagens foram temas de suas reportagens. Então é isso que eu digo, o que é que você destacaria que até hoje você guarda como uma boa lembrança da iniciativa que você teve de fazer aquela matéria? Tem assim, tem vários, na área de cultura, tem vários artistas, né, autores também. Já faz anos que você se dedica à cultura, né? Já desde 2011, né, com o William Costa me convidou, quando assumi a editoria de cultura, ele me convidou para trabalhar. Aí de lá para cá você só vem trabalhando com cultura? Rapaz, então muita história já passou pelas tuas mãos, hein? É uma área que eu gosto e espero continuar até a aposentadoria. Vários nomes, né, nas artes, na literatura, né, que a gente ouvia quando era adolescente, quando era... Como é para o repórter se encontrar, por exemplo? E hoje, né, a gente fazer matéria com aquele pessoal que a gente já ouvia ou lia naquela época da adolescência. Né? Como é para o repórter encontrar, de repente, assim, o ídolo, né, que na adolescência foi o cara e de repente ele é hoje um artista? Então, por exemplo... o casal Antônio Barros Cecel, né? Que nos anos 70 era muito... No forró, né? Música nordestina, né? Tinha muito, a gente ouvia muito, né? Tinha respeito ao São João, então eu ouvia, que nem Mato Grosso gravou aquela, inclusive... né? O Rastro de Cobra, né? Homem com H, né? Também de Antônio Barros Cecel. E hoje... Em 2012, 13, por aí, eu tive a oportunidade de entrevistar os dois, né? Antônio Barros e Cecel. Teve coisas que a gente nem... E entrevistar a cineasta Tezuki Yamazaki, né? Tezuki Yamazaki, você ouvia assistir na época. Pareba Mulher Macho, né? No filme, né? Mas um dos mais foi... Zezita Matos, da atriz também, que a gente entrevistou hoje.
Solha, né? Que é outro... Solha. Um monstro, né? Não. Outra coisa, você se identifica... E também, mas o mais assim, Ziraldo, né? O cartunista Ziraldo. Foi? Deve ter sido uma excelente conversa, né? Foi 2000, a primeira vez que eu entrevistei, 2012, por aí. Quando ele completou 80 anos, aí recebi a pauta e aí, como é que eu vou fazer? Aí que eu digo, né? O discernimento, aí eu tinha contato dele nenhum, nem ninguém, como consegui. Aí fui lá na internet, no Google, botei escritório de Ziraldo, apareceu lá um contato, aí quando eu liguei, era a secretária dele, do escritório, né? Certo. Aí ela atendeu, me identifiquei e tal, quero falar com o Ziraldo. Aí ela disse, o número é esse aqui, mas eu acho que ele não vai falar agora de manhã não, porque por isso vai tá certo, mas aí me deu. Aí, na sequência, quando eu liguei, ele começou a chamar. Aí, pouco depois ele atendeu. Era ele mesmo, né? Era ele mesmo. Diga aí. Mas aquela voz dele reconhecida, e falando e rindo, né? E foi uma conversa bem legal. Bem humorado, né? Comigo, tu sabe o que aconteceu, Cabral? Uma coisa interessante. Quer dizer, uma coisa que eu li no Pasquim, né? Ziraldo, voltando aqui. Pois é. 70, lá eu comprava o Pasquim, nos anos 70, eu comprava o Pasquim, li em casa e tinha... Ele colaborou na época. Colaborou muito, foi. E hoje... Ziraldo, Pilô, né? E hoje, né? Mais tarde eu pude, né, ter esse contato e entrevistá-lo, né? Então, um dos mais marcantes foi essa. E viu a alegria de Juneldo, né? Quando eu disse que consegui. Era o editor, né? Juneldo era o editor, né? Aí sentiu a alegria, né? Quando eu disse que tinha conseguido falar. E foi uma coisa rápida, né? Ligou, atendeu, já conversei. É bom, né? Quando dá tudo certo, né, rapaz? Porque às vezes a gente se angustia, sofre, liga, tenta por outra via, né? Tenta, e por isso que eu digo, eu fico dando tem que insistir, final, né? Insiste até o final super, né? Até o final da hora. No outro dia, se for necessário, né? Olha, Cabral, comigo aconteceu uma coisa interessante. Essa matéria foi uma das mais marcadas, se posso dizer. Comigo aconteceu uma coisa interessante. Eu fui colega de turma de Chico César. Se lembra dele no curso de comunicação? Eu via lá. Pronto, fui colega de turma dele. Aí depois, anos depois, né, Chico virou um nome nacional da música popular. Sim. E eu cheguei a entrevistá-lo, né? Uma conversa bacana, ele foi secretário de Ricardo Coutinho, de Cultura e tal. Então, às vezes a gente, né, consegue esses prêmios, né, sendo jornalista, de conhecer uma pessoa como fã, como, né? E de repente lá na frente você... a oportunidade de falar. E profissionalmente trabalhar, né? Cabral, ao longo desse período todo, a gente viu uma evolução muito grande na maneira de produzir jornal. Inclusive, você já deu uma passagem aí de que sim, a tecnologia facilitou muito a apuração, a localização, né? Sim. E com relação ao texto, você acha que as novas tecnologias facilitaram o acesso ao texto, a confecção do texto, ou você acha que elas deixaram que as pessoas um pouco irresponsáveis com a qualidade do texto? Eu acho que é da pessoa, né, querer, na própria profissional querer, né? Porque eu me lembro, por exemplo, quando nós começamos na redação, eu comecei um pouco antes do que você, eu comecei em 80, certo? Sim. Era Natanael Alves, o presidente. A gente sempre tinha o sonho de ter o texto que os nossos colegas, que eram os grandes, os mestres do jornalismo, Gonzaga, Barreto Neto, Carlos Aranha, Aguinaldo Almeida, Arlindo Almeida, Werneck Barreto, a gente tinha o sonho de ter o texto que eles tinham, que chamavam de texto final. E hoje eu não vejo mais essa preocupação na redação. Não sei como é que você avalia isso. Eu pelo menos, enquanto vou agindo, eu vou, né, olhando, pensando, mudando. Ainda hoje é uma preocupação sua? Não, sempre foi. Sempre foi. Como eu falei, eu gosto, né, da profissão, amo fazer, embora já eu cansasse já, mas eu sempre tive cuidado, né, tanto é que quando eu saía no carro de reportagem para uma pauta externa, quando eu consegui a entrevista, quando já estava voltando no carro ainda, eu já ficava mentalizando como é que começar a matéria. Já vinha pensando como dar forma ao início da matéria.
mentalmente no carro. Às vezes eu até anotava no papel. Para não esquecer, né? Já para pegar a ideia, né? Já anotava. No meio do carro, ainda voltando para a redação, já escrevia. Pelo menos o lead. Porque para mim, o lead, conseguindo o lead, para mim, o resto flui melhor. Sabe quem diz isso também? Ricardo Noblar, né? Que é um ícone do jornalismo brasileiro. Ele diz que o bom texto é como lenço de papel. Quando você faz o primeiro, quando você puxa o primeiro lenço, o segundo não já fica lá, né, para você vir puxar. Ele diz que o texto é assim, quando você faz um bom lead, já vem tudo em cascata. Bem, né? Vai saindo. O mais difícil assim, mas penso mais é o lead. Realmente depois que faço o lead, aí as coisas vão. Aí eu já vou dando a sequência. Eu chamo costurar, né? Vou costurar. Eu gosto dessa expressão, costurar. Eu vou escrevendo e vou procurando nas anotações as ideias que foram e juntando um bloco, né? Deixando uma narrativa que dê uma coerência, né? Do início do lead até o final. Às vezes eu tenho uma anotação que está em outro papel, aí eu vou junto aqui nessa parte, eu chamo de costurar. É verdade. Para dar um texto mais ou menos início, meio e fim, né? Uma narrativa. Então eu sempre tive essa preocupação. Né? Você teve alguma dificuldade de se adaptar às novas tecnologias? Ou foi fácil para você o uso do computador? Porque tem gente que tem uma dificuldade imensa, né? Da nossa geração, teve gente que teve muita dificuldade. Gente que deixou o jornalismo. Não, né? Eu acho que não. Eu fui me adaptando normalmente. Eu me lembro de colegas que datilografavam o material e entregavam para outra pessoa digitalizar no computador, embora o teclado fosse semelhante, né? Mas aquela história de salvar, de encontrar um diretório e botar, né? Não, eu fui... Foi fácil a sua adaptação? Fui me adaptando mesmo. Fui aprendendo, né? Depois que aprende, ajudou muito, tem ajudado muito. Uma das coisas que a gente vê na redação, Guilherme, às vezes, é um certo conflito entre repórter e fotógrafo na produção de uma matéria. Você enfrentou algum assim, mesmo de boa, ou perdeu alguma foto, teve alguma... Sim, com fotógrafo já, justamente por conta disso, porque eu esperava até o final, até as últimas instâncias, até os últimos momentos para poder conseguir a matéria. Geralmente isso em eventos presenciais, né? Eu fui uma vez e fiquei esperando o final do evento para entrevistar com a pessoa que era para ser entrevistada. Aí e o fotógrafo estava comigo, esperando também. Aí ficou insistindo, não, vamos embora. Não, peraí, vai acabar. Calma, né? Aí realmente, senti que ele não gostou, né? Assim, foi meio estressante a conversa, né? Senti que não. Mas ficou até o final e realmente depois no final consegui. Quer dizer, eu sou daquele que espero até o final, até uma 10ª hora para poder. Você chegou nesses tempos todos. Mas foi pouca. Só o estresse normal, né? Foi pouca Nesse tempo de produção de matéria para a cultura, você chegou a conversar, por exemplo, com Ariano Suassuna, com Zé Ramalho? Zé Ramalho, recentemente, por e-mail, ano passado, por e-mail, mandei as perguntas, eu consegui o contato dele por um fotógrafo que é amigo dele lá de Pés do Cruz, né? Sei. Ele mora lá e é amigo dele, tem um museu lá, inclusive, em homenagem a Zé Ramalho. Aí ele me deu o contato da esposa de Zé Ramalho, Roberta. O e-mail, mandei o e-mail para ela, mandei perguntas, depois ela reenviou as respostas. Então não teve dificuldade nenhuma, né? No ano passado. Sei. E qual foi o outro? Ariano. Ariano foi em eventos mesmo. Uma vez foi no hotel lá na praia, ele foi para um coletivo. Ficamos esperando, ele chegou com a esposa, né? E foi para um auditório, lá ficamos no auditório e cada um foi fazendo a pergunta. E outra vez o Ariano foi em frente ao Teatro Santa Rosa. Ele foi homenageado ao passar do evento lá. Quando ele chegou, já estávamos fora do teatro, na calçada, esperando. Quando ele chegou, foi cercado e ali fomos fazendo pergunta. Quando fomos dois. Ele era bem humorado, você se lembra de alguma tirada dele aí nessas entrevistas ou nesses contatos, alguma coisa que você tenha ali marcado, não? Não, daquele jeito mesmo dele, bem animado, né, assim.
Humorado, bem humorado, né? Essa era... Esse humor nordestino, né? Essa coisa, né? Atencioso e humorado, bem humorado. Ô Guilherme, nas coberturas, às vezes você enfrentou alguma surpresa, assim, que você teve que encontrar uma solução ali porque surgiu um problema, Às vezes a gente está no meio de uma cobertura, quantas vezes eu não enfrentei isso, por exemplo, de você estar no meio de uma cobertura e a redação ligar precisando do carro ou do fotógrafo para ir para outra porque aconteceu uma urgência. Sim, sim. Eu ficava, né, lá, e o carro saía, depois ele me pegava. E aquela velha luta de ficar esperando o carro, né? Já enfrentei muito esse tipo de situação. Era isso, eu ficava e você vai e depois me pega. Tem que cumprir, né? Tem que fazer, né? Eu enfrentei algumas situações dessas. Era ficar e esperar o carro retornar para nos pegar novamente. Quando você está diante do papel em branco, porque você disse que muitas vezes a ideia vem com o trabalho que você tem já anterior de imaginar como é que vai construir o lead, como é que vai, né? Eu digo, mas às vezes quando você de repente está na redação, naquela pressão e tal, e o papel em branco ali, né? Vamos dizer, o arquivo em branco e você começa a escrever. Como é o seu processo de criação? Você é cartesiano, por exemplo, daquele que constrói tijolo por tijolo. Você gosta da efervescência, da loucura, da pressão e você gosta de, por exemplo, construir o texto por partes e depois juntar tudo. Como é que você faz? Ou isso vai depender muito da pauta? Eu costumo começar a dizer depois que eu apuro, né? Consigo entrevistar, recebo a pauta. Entrevistar esse. Ou só um ou vários entrevistados com a pauta só, depende da situação. Eu só descanso, né? Quando consigo a entrevista, né? Consegui. Quando eu tenho já todas as informações, aí eu só sento para redigir depois porque aí eu fico tranquilo, mente tranquila e assim. Aí é que começa a redigir. Depois que eu apuro, eu consigo o que eu quero, entrevistar quem eu preciso, aí que eu sento para poder pensar, né, em conversar a matéria. Sempre foi assim. Às vezes... nunca parava assim para... Vou fazer isso aqui, depois eu começar isso aqui, depois vou entrevistar outro. Nunca, sempre, primeiro, conclui tudo, né? Primeiro, para depois sentar assim, dentro do computador, e pensar calmamente, aí sim. Calma tranquila para pensar. Porque eu vou te contar, como começar e como fazer a matéria. Nessa minha experiência de jornalista, eu conheci gente que, por exemplo... Agora quando não dava assim, eu dizia ao Daci, esse aqui não deu, conta disso, tenta esse outro, ou então... Quando é só entrevistado, não dá para fazer matéria no dia, por algum motivo, aí passou outra pauta, né? Então vai substituindo. Então é assim, depende muito da situação de cada dia, né? Eu digo mas assim... eu sempre apuro para depois sentar e começar a redigir. Eu fico tranquilo me tranquilo e posso pensar, né? Sem sobressalto, né? Sem ter que ir atrás. Né? Porque, repare, nessa minha experiência eu conheci gente que só conseguia escrever depois de pensar no título. Pensava no título, aí... Pronto, o título vai ser esse. Aí começava a escrever. Para mim era o lead. Entendeu? Conheci gente que dependia do que ia escrever. Se ia escrever um artigo, por exemplo, imaginava qual era o tema. Se ia escrever uma reportagem, por exemplo, eu vou escrever uma reportagem sobre a vida de Guilherme Cabral. Aí eu faço uma parte de Guilherme Cabral, uma parte biográfica, faço uma parte de Guilherme Cabral profissional, faço uma parte de Guilherme Cabral estudante, faço uma parte de Guilherme Cabral aposentado, por exemplo. Aí depois eu pego as 4 partes, tiro pedacinhos de cada um e faço um texto de abertura. Tu tá entendendo? Eu conheci gente de todo tipo em redação. Gente até que a gente ficava brincando, você mesmo deve ter visto várias vezes, rapaz, bota um ponto nesse poema aí e tal, porque, né, estou precisando dessa matéria e tal. E você sabe que redação é bem humorada, né? Vai na brincadeira e leva Eu sei assim, primeiro apuro para depois sentar e com calma começar a pensar, né? O líder, para mim o líder é o principal, sempre dá mais. E ainda tem aquele detalhe, né? Às vezes a gente senta para começar a produzir e vai produzindo e a coisa vai se ampliando e você vai produzindo e a coisa vai se ampliando e você imagina que ia fazer uma lauda, 2 laudas, lá vai em 7, 8, já não é mais uma página, já são 2, né? Você já enfrentou essas situações de... Já, e até eu não faça tanto uma lauda e meia,
Aí eu sei que vai dar mais, termina dando mais, cara. Aí já avisa, eu fiz mais isso, você pode ficar à vontade, eu digo, fica à vontade para cortar aí. Eu já digo. Você lida bem com o corte? Sempre lidou bem com o corte, Guilherme, na redação, assim, de repente você escreveu demais e o cara tem que cortar para caber dentro da página, né? Que tem um limite físico, né? É o que eu digo, né? Sempre, uma lauda basta, uma lauda e meia basta, mas sempre, geralmente dá mais, né? Porque eu sou muito detalhista, eu vou perguntando detalhes na entrevista, sempre foi assim, uma coisa característica minha. Aí vai aumentando, né? De repente o cara fala uma coisa e surge um gancho na conversa. Aí eu pergunto outra coisa que não está. Aí vai estendendo e sempre tem mais detalhes. Você... Aí termina sendo um pouco maior do que... Aí eu sempre digo no final, deu mais, agora pode ficar à vontade. Você veio do curso de comunicação, foi das primeiras turmas do curso de comunicação e chegou na redação. E você considera a União uma escola, como Sim, muita gente considerou? Com certeza, com certeza. Para mim, a família é uma escola também. Como eu falei, uma família, mas também escola, jornalismo. Qual foi o aprendizado que você disse que você acha que você pegou da União e trouxe para a sua própria vida pessoal? O amor, né? Assim, pelo que se faz, né? O companheirismo, né? Entre os profissionais, o amor, né? Pelo trabalho que se faz, o respeito também, né? Tem que respeitar o respeito pela União, pela instituição que é a União, histórica, né? Importantíssima. O clima, né? De camaradagem, de família. E amar o que se faz, né? Isso eu acho que vale para qualquer situação, qualquer área da vida. Você tocou num ponto aí que eu acho interessante, que eu gostaria de começar a conversar agora, que é o seguinte, você disse que o respeito pela instituição importantíssima que é a União. Foi o que você falou agora, né? É um orgulho, assim, orgulho não, prazer, um orgulho entre aspas, o privilégio de estar numa empresa, trabalhar numa empresa que tantos outros nomes, né, de importantes da cultura, de todas as áreas, né, da sociedade, trabalharam aqui na União, né? Então eu estou, como se diz, colocando meu tijolinho, né, nessa condição. Onde grandes nomes, né, do passado. Basta citar Zé Américo, né? Alguns dos nomes, né, desde que trabalhou também. Zé Américo. Zé Lins, né? Zé Lins, pronto. Então, trabalhando numa instituição dessa é uma honra, né, um privilégio. E respeito, né, pela importância. E além do mais, Guilherme, 130 anos, né? É histórica. Secular. Você veja que todos os jornais diários da Paraíba já fecharam. Só a União resiste. Você ainda vê muito assim, espaço para a continuidade de um projeto como esse, de jornal impresso? Ou você acha que a tecnologia vai superar isso e o jornal impresso vai passar a ser uma coisa do arquivo, do passado? Eu acho que a União, pode gerar, acho que não, né? O mundo está tão digital, né, hoje, nem tudo, né? Mas a União, como existe e resiste, né? Eu acho que ela continua, até porque é um patrimônio já, né, do Estado, né, cultural, a Assembleia Legislativa, né, aprovou um tempo atrás, recentemente. Acho que, dentro disso, acho que pelo menos deve continuar como impresso, embora já tenha, né, se atualizado, tem edição digital, né, tem vincular nas redes sociais, né, a União tem também, está nas redes sociais também, ela se atualizou também, né, mas mantém a edição impressa, né, também. E atende aqueles que gostam, né, ainda, né, dos eleitores que têm o contato, né, querem ter o contato ainda, né, tem isso também, né, eleitores gostam do contato, né, do papel. Né. Acho que, enquanto der, acho que ela impresso, acho que ela vai continuar. E pela importância que tem, deve continuar, né, de formato impresso. Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Memórias da União. Foi um prazer ter essa conversa. A gente já trabalhou junto aqui em várias jornadas, né? E a você que nos deu a honra da audiência, o nosso muito obrigado e até a próxima edição do Memórias da União.